Nós estamos de volta, você está no programa Alma Querida e eu estou conversando com a Sônia Matos e conversando com você através das respostas da Sônia Matos, que é de Itabuna, na Bahia. E nós estamos falando sobre vegetarianismo, alimentação vegetariana. Sônia, nós temos que ter em mente o seguinte, você falou de alimentação, pediu para que eu falasse alguma coisa sobre alimentação. Temos que ter em mente o seguinte, o nosso organismo é de herbívoro. Os carnívoros têm um trato intestinal curto. Por que o intestino, ou seja, o aparelho digestivo do carnívoro é curto? Porque a digestão da carne é muito rápida. Então, feita a digestão, é preciso que venha a excreção. No caso do herbívoro, ele tem o aparelho digestivo, o trato intestinal longo, porque a digestão da celulose é lenta, é demorada. Então, o que acontece quando um herbívoro come carne? A carne se deteriora muito depressa, porque a digestão dela é muito rápida, principalmente no organismo do herbívoro, porque os sucos são diferentes, os sucos gástricos são diferentes. Então, a digestão é muito rápida, a digestão da carne. Aí, o que acontece? Você não fica com um dejeto digerido dentro do organismo. Você fica com um dejeto apodrecido. Então a carne, na realidade, é meio pesado dizer isso, mas ela não é digerida no organismo humano. Ela apodrece no organismo humano. E como você precisa de tempo para fazer a assimilação e a digestão, para até chegar o momento da excreção, você fica com um resíduo apodrecido dentro de você. E isso acarreta toxidez, intoxicação. São muitas as toxinas que vão sendo depositadas no organismo, porque até que deu tempo para haver a excreção, já ficou muito tempo uma coisa podre dentro de você. Agora, Sônia, vem o pior. Imagine que a pessoa que come carne, logo depois que ela come carne, o que ela faz? A insensatez que nós usamos na nossa forma de nos alimentarmos. Então, o que acontece? A pessoa come carne, já é uma coisa ruim, já é algo negativo. Ela come sem mastigar, segundo fator negativo. Depois que ela come carne sem mastigar, imagine, o estômago está lá com todas as dentaduras possíveis, que ele não tem, fazendo o possível para separar o que tem de energia, de assimilável naquele alimento, daquilo que deve ser jogado fora, em forma de fezes, urina, remela dos olhos, cera de ouvido, seborreia do cabelo, transpiração e tudo. Tudo isso é excreção. E é o que nós chamamos de catabolismo, pôr para fora o que não presta. Do outro lado está o anabolismo, ou seja, tirar tudo aquilo que serve para ficar no organismo. Então, Sônia, quando você come carne sem mastigar, o estômago está lá fazendo o possível para fazer a digestão. Então, o que acontece? Acontece o que acontece no laboratório de química. A reação química, ela se dá na presença de uma temperatura mais ou menos elevada, mais elevada ou menos elevada. Então, o estômago começa a aquecer-se. O suco gástrico começa a aquecer-se, usar a energia do organismo para fazer a digestão. Aí o que a gente faz? Toma refrigerante, ou se não toma água gelada em cima, ou se não, me dá um suquinho aí. Ou seja, você esquenta o motor do carro e depois você joga água fria e quer que o carro continue correndo na mesma velocidade. Aí o organismo vai ter que investir energia para reconquistar aquele estado anterior em que ele estava suficientemente aquecido para fazer a digestão. Aí o organismo pega e readquire a energia, mas ele readquire a energia e vai começar a fazer o trabalho. Quem é que faz esse trabalho da digestão? O éter químico do corpo etérico. Nós temos um corpo físico e temos o corpo etérico ou corpo vital, que é composto de 4 éteres, o éter químico, o éter vital, o luminoso e o refletor. Ora, o éter químico, quando ele começa a fazer este trabalho, ele está fazendo o trabalho lá de fazer a assimilação e a desassimilação, fazer a separação, ou seja, fazer o metabolismo, o que acontece? Ele está no meio do trabalho, você diz assim,
um sorvete vai bem, ou se não um pudim, ou se não um mousse disso ou daquilo. E você pega e manda, para usar uma gíria, né? Passa para os peitos mais uma tonelada de qualquer outra coisa. Aí o éter químico que está lá fazendo um trabalho danado de fazer essa separação, chega mais aquela tonelada de trabalho para fazer. Então o que ele faz? Ele diz, não dá para fazer tudo isso, mas eu tenho que manter essa anta viva. Esse idiota vivo. Aí o que ele faz? A única alternativa que eu tenho agora é depositar essa sujeirada que está aqui e deixar para fazer depois quando eu tiver tempo. Aí ele pega e deposita as toxinas que ele devia pôr para fora nas células do seu organismo, nas células que vai depositando gordura, como você disse aqui, teve até que tirar a vesícula, vai depositando gordura, ou senão vai fazendo um depósito nas paredes das artérias, vai criando uma espécie de cinza, de poeira que vai depositando na parede das artérias. Então as artérias vão ficando estreitas. Quando uma artéria fica estreita, aumenta a pressão. Quando você quer jogar água longe com a água da mangueira, você aperta a mangueira, aumenta a pressão, a água vai mais longe. Mas precisa de pressão. Aí você começa a sofrer calores, pressão na cabeça, um monte de coisa, tudo aquilo que é derivado da hipertensão. Mas aí, o éter químico precisa fazer o trabalho dele. Além de tudo isso, ele não tem energia suficiente. O que ele faz? Ele rouba a energia do éter vital, que é o segundo, que é o responsável, não pela digestão, mas ele é responsável pela circulação do sangue, pela libido e pelo calor corporal, pela sua homeostase térmica. E ele começa a fazer esse trabalho. Mas aí o que acontece? Ele perdeu energia para o éter químico, que ele teve que emprestar para você continuar viva. Aí você vai viver, me perdoe a franqueza e ser direto, você vai viver sem tesão, tá? Não vai ter mais. E vai viver com pressão alta. Além de ter pressão alta, ainda perde a vontade, né, das outras coisas. Mas para fazer esse esforço de continuar mantendo você vivo, o éter vital também precisa de energia, que ele vai roubar do terceiro éter, que é o luminoso. O éter luminoso é o responsável pelos sentidos, pela percepção, visão, audição, paladar, tato. Aí o que acontece? Você vai pôr mais pimenta na comida para achar a comida gostosa. Você gosta de comer, já está provado lá antes, né? Você vai pôr mais pimenta, mais tempero, mais sal. Não, vai pôr sal se você já está com hipertensão, né? E assim as pessoas vão se destruindo. E aí você faz toda essa tontice e começa já a usar óculos cedo, daqui a pouco você está com deficiência auditiva, não pode mais trabalhar, e além disso, de você estar com deficiência auditiva, você ainda anda com um fone de ouvido plugado no celular, ou se não no MP qualquer coisa, e dentro da orelha. Nos Estados Unidos, o exército não, a marinha, ficou com dificuldades de encontrar operadores de sonar, aquele aparelho que verifica a profundidade do oceano, por causa de um raio que vai lá, reflete e volta um som. Porque a molecada estava surda. Encontrar alguém que tivesse uma capacidade auditiva adequada. Por que acontece isso? Por causa desses hábitos degenerados da nossa alimentação e da nossa maneira de viver. Ninguém anda mais na rua em contato com o próximo. Está vivendo um mundo, uma espécie de solipsismo. Um mundo em que você vive sozinha, dentro do seu próprio casulo, e está sempre no mundo totalmente seu, separado. Então isso vai trazendo um isolacionismo, vai dificultando o relacionamento. Então você começa a ficar cega antes da hora, surda antes da hora e vai ficando tudo antes da hora. Ao invés de você viver, você começa a morrer muito cedo. Como se não bastasse tudo isso, o seu éter luminoso vai ter que investir muita energia para te manter vivo, porque você continua dirigindo. Se você dirige, você tem que prestar atenção na estrada. Então você tem que ter a acuidade visual. Você continua ouvindo coisas, você tem que ter a acuidade auditiva. Você tem que ter a acuidade perceptual. Puxa vida, precisa de energia. As energias são roubadas do último éter. O corpo vital vai compensando. Roubada do último éter. O último éter é o refletor, que é o éter responsável pela memória no duplo etérico. Responsável pela memória. Ora, o que acontece quando você rouba as energias da memória?
Aí você tem um encontro com o alemão, né? Que muita gente vive aí. Há muitas e muitas teses, muitos estudos feitos sobre o Alzheimer, ou seja, sobre a perda de memória. Só que isso já é uma patologia, já é bem grave isso. Mas antes do Alzheimer, acontece você começar a esquecer a chave em casa, esquecer o trabalho que você tinha que fazer, esquecer o exercício da escola. Muito jovem você já começa a ser vítima de muitos esquecimentos. Onde é que eu pus isso? Onde é que eu pus aquilo? Eu tinha que fazer isso, não fiz. E você descobre que você já está ficando meio desmemoriado ou desmemoriada antes da hora. O caso mais grave, numa certa idade, e que está ficando cada vez mais precoce, você começa a ter, e a incidência cada vez maior, o tal do Alzheimer, ou seja, o problema de memória. Como é que você reverte tudo isso? Fazendo o que você fez. Você muda a sua alimentação, muda os seus hábitos, exercício físico, alimentação adequada, sono perfeito. Você tem toda uma técnica para aprender a dormir bem. Né? Para isso você precisa estar sintonizado com o plano espiritual superior. Porque o que é o dormir? O que foi que o Kardec fez quando ele escreveu sobre o sono? Ele escreveu, dando ao capítulo o título de Emancipação da Alma. Emancipar-se significa tornar-se adulto, livre, independente. Existe até no mundo jurídico o Instituto da Emancipação. O pai emancipa o filho. Né? Hoje em dia é como a escritura. Antigamente tinha um processo que se fazia no fórum, de deixar o filho menor de 21 anos e maior de 18 com a capacidade de 21. O pai diz, olha, eu já acredito que meu filho seja capaz, ele não precisa mais de mim, então ele já pode agora dirigir os seus próprios passos, dirigir o seu destino. Então o pai outorga uma emancipação. Ou senão a pessoa que não tem a capacidade de dirigir-se a si mesmo, ela precisa de uma espécie, que no mundo jurídico é chamado de curador. Então ele é interditado, ou seja, não dirige a própria vida. Agora a pergunta, quantos de nós aqui no mundo temos liberdade ou somos interditados? Acontece que se nós não temos um curador aqui no plano material, que nos dirige, que é responsável pelos nossos atos, onde é que está esse curador? É meio pesado o que eu vou dizer, mas é exatamente isso. Está no outro plano, que são os chamados obsessores. Porque os mentores, eles nos apoiam, mas não nos dirigem. Eles nos dão condições para que nós dirijamos as nossas vidas. Então, veja, você pega e para de fazer as coisas erradas, começa a fazer o certo. O que é que nos leva a fazer a coisa certa? Muitas vezes, um aguilhão. Aguilhão é aquele ferrão antigo, né, comprido, que o condutor de carro de boi usava para ferroar o boi lá da frente, para fazer ele virar para a esquerda ou para a direita. Então, o boi que levava aquela ferroada, ele virava para a esquerda ou direita e assim ele dirigia o carro. Deus quer dirigir o carro das nossas vidas e muitas vezes ele nos dirige com os aguilhões. Vamos nos lembrar que quando Paulo de Tarso caiu do cavalo, Jesus aparece e fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que recalcitras? Recalcitrar, ou seja, é ser rebelde. Por que recalcitras tanto contra os aguilhões? Ou seja, por que você não dá bola para as cutucadas que eu dei para você? Quando nós não damos bola para os aguilhões ou para as aguilhoadas que Deus dá na nossa vida, ele cria uma situação que a gente cai do cavalo. O seu episódio, Sônia, de você cair do cavalo, foi o negócio da vesícula. Você, de repente, ficou de tal maneira doente que teve necessidade de quê? Teve necessidade de se submeter a uma cirurgia. Tirou a cirurgia, mas, como tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, o que foi que aconteceu? Você submeteu-se à cirurgia, tirou a bexiga, mas fez o quê? Tirou a bexiga, mas você mudou de vida. Você começou a alimentar-se de maneira diferente, de maneira muito mais inteligente. E fazendo isso, você começou a cuidar da sua vida de maneira totalmente diferente. Então, aí vem a recuperação. Sônia, sempre que alguém faz o que você fez, corre um risco muito grande. A primeira coisa é que se você começar a comer direito, a mastigar, vai sobrar tempo para todo aquele trabalho que eu falei do éter químico. Então ele começa a fazer o quê? Começa a fazer uma desintoxicação.
Ah, que beleza, eu não tenho tanto trabalho para fazer agora, eu vou começar a tirar a sujeirada do organismo. A parte, né, o éter, o polo do éter químico responsável pelo catabolismo começa a trabalhar mais. O anabolismo fica mais fácil, o catabolismo começa a trabalhar mais. E começa a tirar sujeira do seu organismo. Aí o que acontece? Você começa a estourar de dor de cabeça, porque as toxinas que são retiradas do seu organismo são colocadas no sangue. O sangue circula, passa pelo cérebro, ataca os neurônios e você fica com muita dor de cabeça. Daí a necessidade de você tomar muito chá, porque você precisa ajudar na excreção. Então, através da urina, mas aí a bexiga também precisaria estar funcionando, o rim precisa estar funcionando. Veja como o nosso organismo é uma coisa bonita. Ouça, vá no dicionário e procura o significado da palavra organismo, ou se não aparelho. É que tudo trabalha junto para uma mesma meta. Nós vamos fazer intervalo, daqui a pouco nós estaremos de volta com o nosso Alma Querida.